Vocês vão tirar 10, vão detonar. Foco, galera. Primeiro passo, de identificar a cadeia principal. Digamos que os meus dois olhos aqui, ela é a cadeia principal. Veja que eu selecionei, ó. Eu passei, certo? Selecionei essa cadeia principal. Então, os meus olhos é o meu foco. A minha boca está abaixo da cadeia principal. Então, eu vou chamar a minha boca de grupo substituinte ou simplesmente de ramificação. A minha cabeça, o meu cabelo está acima dos meus olhos. Então, eu vou chamar esse meu cabelo de ramificação ou simplesmente grupo orgânico substituinte. Ou seja, tanto a minha boca como o meu cabelo vai substituir um nitrogênio que está ligado a um carbono da cadeia principal. E são justamente essas ramificações que vocês devem conhecer. Vocês devem aprender a nomear essas ramificações e aí só depois vocês irão dar o nome ao composto segundo a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Já eu mostro os exemplos a vocês. Ah, professor, quais são as principais ramificações orgânicas? Simples. Se abaixo da cadeia principal tiver só um carbono ligado a ela, nós chamamos esse carbono de metil. Se tiver 2 carbonos, nós chamamos ele de etil. Se tiver 3 carbonos, chamamos de propil. Se tiver 4 carbonos, chamamos de butil. 5 carbonos chamamos de pentil e aí sucessivamente. Ah, professor, só é isso? Não só é isso. Ah, vai ter ramificação que tem 3 carbonos, só que ela não vai ser chamada de propil, vai ser chamada de isopropil. Tem a outra que vai ser chamada de terquibutil. Tem ramificação que é chamada de isobutil. Tem umas que é fenil, tem outra que é venil. Certo, gente? Veja que os nomes eles vão mudando de acordo com a ramificação. Ah, eu preciso ver isso. Olha, vai lá no livro de vocês, vai lá no índice, não lembro agora qual é a página, pois eu estou sem um livro aqui. Vocês vão lá, que tem uma parte do livro de vocês que tem um monte de ramificações. Só as principais. Então vocês vão lá, certo? Nessa página e vai reforçar os estudos a partir do que eu estou falando, tá certo? E ao final dessa aula, vou mandar a atividade, vocês têm até segunda-feira para poder mandar para mim, beleza? Vamos agora lá no caderno, ver os exemplos no caderno e aí vocês vão entender melhor, tá certo? Qualquer dúvida quando assistir a videoaula, manda para mim, tá certo? Beleza, vamos lá para os exemplos. Bem, gente, voltamos aqui para o exemplo do caderno para vocês entenderem melhor, tá certo? Exemplo 1, quando a ramificação é metil. Veja, eu coloquei aqui uma cadeia que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá certo? E aqui, a partir dessas extremidades, eu vou contar quantos carbonos tem. Veja, 1, 2, 3, 4, tá vendo? Daqui até aqui tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4, até essa extremidade. Só que dessas extremidades até essa tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a quantidade maior de carbonos se refere à minha cadeia principal, tá certo, gente? E a partir do momento que eu definir qual é a minha cadeia principal, eu vou observar se tem alguma coisa acima dela e se tem alguma coisa abaixo dessa cadeia principal. Observem que acima dessa cadeia principal não tem nada, tá certo? Mas abaixo tem. Abaixo dessa cadeia principal tem um carbono, tá vendo? Ó, CH3, apenas um carbono. E esse camarada aqui, CH3, é chamado de metil, tá vendo? Ó, toda vez que abaixo da cadeia principal tiver apenas um carbono, eu chamo essa ramificação de metil, beleza? Depois iremos dar o nome a esse composto completo, mas por enquanto o objetivo dessa aula é identificar o nome de cada ramificação, tá certo? Vamos para o exemplo 2. Veja, a próxima ramificação é a ramificação de etil, ó. Etil, tá vendo, ó? 1, 2 carbonos. Veja, selecionei minha cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos também essa. Daqui para cá, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa cadeia aqui não é a principal, porque daqui até aqui tem 5. Mas daqui até essa cadeia aqui, até esse carbono, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu selecionei a minha cadeia principal. Vou observar que acima dela não tem nada, mas abaixo dela tem, ó. Tem 2 carbonos aqui, tá vendo? Ó, 1,
2. Então, essa ramificação nós chamamos de etil, porque tem 2 carbonos. Et, porque é 2 carbonos, e il, porque é uma ramificação, tá certo? Então, etil e il, porque é ramificação, nós chamamos de etil. Vamos ao exemplo 3. Ó, nós temos aqui, ó, o exemplo de propil, tá vendo? Ó? A ligação ela vai para a cadeia principal a partir desse carbono aqui, dessa extremidade. Na verdade era CH3. Quando eu puxei para cá, ficou CH2, beleza? Porque como esse carbono está ligado a esse, para essa ligação ficou só CH2. Então, ó, é como se aqui passasse a cadeia principal. Ó, selecionei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Vamos ver daqui até aqui quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade maior de carbonos começa nessa extremidade e termina nessa extremidade. Aí eu vou observar agora. Acima não tem nada, mas abaixo tem. Ó, 1, 2, 3. Significa que uma ramificação que tem 3 carbonos, nós chamamos de propil. Beleza, gente? Muito massa. E para encerrar essa parte, vamos ver a ramificação de butil. Ó, aquele mesmo modelo, selecionei minha cadeia principal e abaixo da cadeia principal tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E aí nós chamamos a ramificação de butil, beleza? Essa é a primeira parte. Vamos ver agora a iso, a terc, a sec, o fenil, beleza? Valeu, galera. Vamos para a próxima página. E aí, gente, vamos continuar agora com as ramificações, tá certo? Essa agora é a ramificação de isopropil. Veja como ela é, ó, tá vendo? Tem um Czinho aqui, desse Czinho parte 2 ligações, ó. Tá vendo, ó? CH3 e a outra CH3. E essa ligação aqui, ela vai direto para o carbono da cadeia principal, tá certo? Quando tiver nesse formato aqui, tá vendo? De bifurcação, como os professores costumam chamar bifurcação, tá vendo? Ó? Nós chamamos isso de isopropil. Vamos ao exemplo, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui a minha cadeia principal, tá certo? Abaixo dela eu tenho um isopropil, ó. 1, 2, 3. Ou eu faço desse formato ou eu faço desse. 1, 2, 3. No propil, no N-propil, eu posso chamar N-propil ou simplesmente propil. A ligação partiria daqui, ó, direto para a cadeia. Quando é iso, a ligação sai do carbono do meio, tá certo? Tá vendo, ó? Aí forma uma bifurcação. Parte do carbono do meio e aí essa ramificação é chamada de isopropil, tá vendo, ó? Se fosse daqui, seria só um propil, 1, 2, 3. Mas como a ligação sai desse aqui, carbono do meio, aí nós chamamos isso de isopropil. Já o terc-butil é bem parecido com o isopropil, só que a diferença é que tem um carbono aqui embaixo, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, e esse carbono aqui é que vai ser o quarto, certo? E essa ligação aqui vai direto para a cadeia principal, ó, tá vendo? Substituindo um hidrogênio da cadeia principal. Quando tiver nesse formato, nós chamamos a ramificação de terc-butil. Tá aí o exemplo, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Formou esse formatozinho, feito um pé de galinha, nós chamamos de ramificação de terc-butil. O fenil é apenas um benzeno aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Nesse formato, na cadeia principal tiver um benzeno aqui, nós chamamos de fenil. Ah, tem benzil também, tem benzil, tá certo? Só que o benzil e outros compostos vocês vão estudar no livro de vocês, porque não vai dar para mostrar aqui, que é muita coisa. Então vocês vão aprofundar mais ainda as ramificações, pegando o livro de vocês e estudando, que isso tem no livro de vocês, tá bom? Ó, sec-butil. Sec-butil é diferente. Só se fosse N-butil ou butil, seria 1, 2, 3, 4, mas a ligação partiria daqui para a cadeia principal, ó, desse cara aqui. Como a ligação para a cadeia principal parte do carbono 2, ele era secundário e passou a ser terciário. Então, quando isso acontece, essa ramificação é chamada de sec-butil, tá vendo? Se ela saísse daqui, era 1, 2, 3, 4, era só N-butil ou simplesmente butil. Como a ligação aqui para a cadeia principal parte do carbono 2, ela é chamada de sec-butil. E para fechar a aula de hoje, nós temos o... Cadê? Assim, o exemplo do sec-butil. Aqui, ó, o exemplo, cadeia principal, nós temos, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Não é N-butil ou simplesmente butil. Ele é sec-butil porque parte do carbono 2, a ligação que vai diretamente para a cadeia principal, tá certo, gente? Beleza?
Isso é a nossa aula de hoje. Cadeias carbônicas, certo? Identificando a cadeia principal e a partir da cadeia principal identificamos os tipos de ramificações, alguns tipos de ramificações. Lembrando que vocês devem estudar as demais ramificações no livro de vocês. Tem mais ramificações dessas, então vocês devem estudar, tá certo? E aí encerramos nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E aí pode tirar dúvida, pode perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá certo? E daqui a pouquinho está chegando para vocês a atividade para entregar apenas só na segunda-feira, tá certo? Valeu, gente. Um abraço.